que eu acho que todo líder precisa ter antes mesmo de ser líder. Antes de liderar os outros, você precisa saber se liderar. Não reaja antes de você perceber. Não responda antes de você entender. Porque um líder que não gosta de pessoas não tem como ser um bom líder. Nem sempre as pessoas estão a passar por uma dificuldade, por um desafio, querem partilhar. Às vezes só querem um abraço, só querem um silêncio, só querem um amparo. Então, essa é a forma como eu acho que nós temos que lidar com a dor do outro, sem julgamento e dando o amor possível que nós podemos dar. Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 210 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica, para na primeira pessoa transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos na forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as coisas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar da causa, de forma que quando o líder se torna dispensável, esta causa possa ser transferida para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje, Sana Jairossi, empresária. Sana, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade e a todos. Bom dia. Muito bem. E a Sana aprecia chás? Em que circunstâncias do dia é que procura por um chá? E que o chá oferece? A resposta. Bom, eu sou muito apreciadora de chá. Eu creio que eu tenho variados tipos de chá, na verdade, até em casa. Não sou muito de tomar pequeno almoço, portanto ele não faz muito parte do meu pequeno almoço, porque não o tomo, mas todas as manhãs eu faço questão, que nem hoje que tomei um chá de erva cidreira antes de sair de casa. Eu creio que tomar chá não é apenas tomar um chá. É um momento em que nós nos conectamos com a mãe erva, para que ela faça o que ela deve fazer no nosso corpo, pois não, ninguém toma chá apenas por tomar. Todo chá que nós tomamos tem um propósito. Então, é por isso que eu sou apreciadora de chás. E gosto de tomar eles pela manhã, à tarde, depois das refeições, que é um digestivo também, e também à noite antes de dormir. Muito bem, muito obrigado. Vejo que vamos escolher muito em termos de chá, tanto na metafísica do chá, como também em termos de experiência de liderança. E falou que o chá, ou a mãe erva, da qual resulta o chá, ele atribui algo para o corpo. Gostava de perceber qual é a importância de se atribuir algo para o corpo para o bom desempenho das nossas atividades. Bom, eu acredito que o corpo, sendo uma máquina, ele precisa estar sempre em manutenção.
E os chás são elementos disso. E tudo que nós fornecemos ao nosso corpo, ele deve ter um propósito. Se fazes o exercício, estás a fornecer energia e estás a fornecer também resistência ao corpo. Portanto, tudo que nós fazemos deve ser para fornecer a mobilidade e também fornecer a força necessária para que você continue se mantendo em pé, porque afinal de contas, nós somos uma máquina. Muito bem. E o corpo enquanto uma máquina, quais são os outros assim, elementos, atributos que se pode também buscar, cultivar, para além daquilo que nós ingerimos, do ponto de vista de alimentos? Disse também em parte, só para sublinhar e só reforçar que nós somos aquilo que comemos, mas nós podemos comer muito para além daquilo que ingerimos enquanto alimento sólido. Que outros alimentos são importantes para o corpo como uma máquina produzir bem? O nosso corpo, ele é comandado pelo nosso cérebro. Então eu acredito que esse seja o primeiro e primordial. Porque se o teu cérebro não está a funcionar devidamente, por mais que você queira fazer os exercícios, você não vai fazer. Nós temos que comandar o nosso cérebro para que ele faça as coisas que nós queremos. Portanto, alimentar o nosso cérebro, que é o músculo que precisa ser desenvolvido, é muito importante. Essa é a parte mais importante do nosso corpo, o nosso cérebro. O que é que nós fazemos com ele? O que é que nós fornecemos a este cérebro? O que é que ele consome no dia a dia? Qual é a forma que nós fazemos com que ele seja mais desenvolvido? Então, eu creio que o cérebro é a fonte de toda a máquina que é o nosso corpo. Muito bem. E no seu caso, como é que alimenta o seu cérebro? Eu sou amante da leitura. Eu gosto de ler. E eu normalmente, todos os dias, a primeira coisa que eu faço ao acordar é uma oração. Isso não pode faltar. É um alimento para o nosso cérebro que alimenta a nossa alma. E depois disso, obviamente, eu leio umas 2 ou 3 páginas de um livro. É importante que nós estejamos sempre atualizados. Sempre. Eu alimento ele com leitura, com meditação. Tudo que eu escuto é intencional. Eu não escuto nada que não seja realmente necessário que eu escute. Isso desenvolve as minhas habilidades, desenvolve também o meu corpo, desenvolve o meu físico. Tudo isso é por causa da rotina que eu tenho no meu dia a dia. Eu alimento ele com leitura, com as coisas que eu escuto no dia a dia, com a música que eu escuto, para que também eu seja uma pessoa mais sábia naquilo que eu falo. Muito bem. E qual é a importância do conhecimento enquanto instrumento de liderança? Falou aqui que o conhecimento é muito importante, no entanto que um alimento para o corpo através da mente. Dizer que mente sã, corpo sã, e dar esta sanidade ao corpo por via da mente. Olhando para o conhecimento, para a liderança, qual é a importância do conhecimento para o bom exercício da área que a pessoa atua enquanto líder e para aquilo que a pessoa pretende deixar como legado? O conhecimento deve ser contínuo, é a primeira coisa. Normalmente nós achamos que ser líder é ser chefe de alguém, mas a liderança está acima disso. A liderança tem em você instruir, em ter seguidores, é você ser exemplo das pessoas. E o conhecimento, ele vai te dotar dessas ferramentas, de você saber lidar com as pessoas. Porque um líder que não gosta de pessoas, não tem como ser um bom líder. Você tem que gostar de pessoas. Se gosta das pessoas, você tem que saber lidar com essas pessoas. E o conhecimento vai nos trazer tudo isso. Vai nos trazer a capacidade de nós lidarmos com as pessoas de forma mais inteligente, mais empática. Independentemente de nós sermos líderes ou não, nós temos que saber que nós estamos a liderar pessoas e essas pessoas têm suas mazelas, têm seus problemas, e quando elas vêm, você tem que ter a capacidade de instruir essas pessoas para que continuem fazendo aquilo que é o trabalho delas, sem que o que elas trazem de casa seja um peso. Então, o conhecimento vem nos dotar de habilidades de lidarmos com pessoas como líderes. Muito bem, eu gostei. Aqui quando falou-nos ou lembrou-nos
que o conhecimento ajuda-nos a saber lidar com o outro, né? E o que mais tocou ainda foi quando disse o gostar das pessoas. Eu já ouvi algumas pessoas e eu às vezes tenho descaramento de perguntar se a pessoa com quem eu estou a conversar se gosta de pessoas. Mas faço essa pergunta em certos contextos e já percebi qual pode ser a sua possível resposta, mas a minha pergunta seria onde e como é que aprendeu a gostar de pessoas, a amar pessoas? Eu acho que nós já nascemos com essa habilidade de gostar um do outro. Mas, infelizmente, a forma como nós somos educados afasta-nos daquilo que é a essência do ser humano. O ser humano foi feito para viver em comunidade, não para viver isolado. Essas coisas todas que vamos aprendendo, que nos afastam das pessoas, é que nos tiram a habilidade de amar um ao outro. Mas como é que nós podemos voltar a este amor? Eu voltei a ele, mas eu sempre fui uma mulher muito comunicativa, por mais que eu não tivesse muitas amizades. Mas voltar a desenvolver a minha espiritualidade me fez olhar as pessoas de uma outra forma, olhar a vida do outro de uma outra forma. Porque eu acho que quando você aprende a palavra, você aprende que a verdadeira fé, o verdadeiro crente, ele sabe que tudo que ele precisa é amar seu próximo. E só assim você serve com eficiência ao outro. É assim como você vai servir a Deus. Ele diz, amai-vos. Então, não tem como não amar o outro. É algo que nos foi dito para fazer. Então, é por isso que eu sempre digo, aquele que não ama o outro ainda não desenvolveu a sua espiritualidade, ainda não se conhece na essência, porque você precisa conhecer quem você é para poder amar ao outro. Não tem como amar o que você não conhece. Muito bem. Falando em amar, às vezes nós queremos a amar decentemente e o amar em atitudes, né? Por exemplo, dependendo da situação que nós vivenciamos, a dor, o sofrimento de alguém, pode resultar em nós uma certa reação, um esforço sempre de querer minorar o sofrimento, a dor da pessoa, por questões de empatia ou, neste extremo, compaixão. E na sua forma como decide diariamente em lidar com dor, sofrimento das outras pessoas, como é que age intencionalmente e conscientemente? Age por emoção, age por pensamento, racionamento, faz um equilíbrio? Como é que faz? Dá peixe, ensina a pescar, por exemplo, como é que faz? Tem uma coisa que foi uma das primeiras coisas que eu desenvolvi e que eu acho que todo líder precisa ter antes mesmo de ser líder. Antes de liderar os outros, você precisa saber se liderar. A autoliderança que te ensina a ter autocontrole da sua vida, a desenvolver a inteligência emocional, a desenvolver a tua reação a tudo que te chega. Eu sempre digo às pessoas, olha, não reaja antes de você perceber. Não responda antes de você entender. A dor das outras pessoas, para nós, pode não ser pesada porque não está em nós. A dor da pessoa é sentida mais por ela. Nós reagimos ao que a outra pessoa nos mostra que está a sentir, mas não é a verdadeira dor. Então nós somos facilmente dotados ou facilmente nós conseguimos julgar o que nós não conhecemos. Fica mais difícil ainda teres que dar uma opinião, sendo que essa pessoa talvez não queira uma opinião. Dar um conselho, sendo que essa pessoa talvez naquele momento não queira um conselho. Eu costumo dizer e digo que quando alguém está em sofrimento, você pergunta a essa pessoa o que é que ela quer naquele momento.
Porque dar um conselho pode não estar a funcionar. Mas talvez essa pessoa queira um abraço, queira um silêncio para lidar com aquilo que ela está a passar até que ela fique mais calma e preparada para poder partilhar consigo, caso queira partilhar. Nem sempre as pessoas estão a passar por uma dificuldade, por um desafio, querem partilhar. Às vezes só querem um abraço, só querem um silêncio, só querem um amparo. Então, essa é a forma como eu acho que nós temos que lidar com a dor do outro, sem julgamento e dando o amor possível que nós podemos dar. Muito bem. Enquanto empresária, como se definiu, e lidando com pessoas nas organizações que está à frente nos projetos empresariais, sociais, e naquela pressão que é o objetivo central das empresas, que é a sustentabilidade a longo prazo, os objetivos tanto do curto como do médio e longo prazo. E a pressão versus, como esteve bem a fazer menção, do sofrimento, dificuldades que as pessoas, tanto de dentro, de fora, das suas organizações, pessoas à sua volta também passam, e que pressão isso pode, se ou não, causar para os objetivos da sua empresa. Estamos a dizer, querer contrapor um equilíbrio de forças, e como é que pode fazer esse equilíbrio de forças naquilo que são os objetivos das organizações e outras pressões naturais sociais que surgem às pessoas à sua volta quando olham para si como uma empreendedora, uma empresária, como prefiro dizer. Bom, para os que trabalham diretamente comigo, principalmente, eu sempre digo que nós podemos ter desafios, mesmo eu tenho os meus desafios, mas nós temos uma meta, nós temos um propósito. Qual é o seu propósito? Desafios sempre teremos, mas saber lidar com eles é a forma mais fácil de nós ultrapassarmos. Porque parar não vai fazer com que esse desafio saia da sua vida. Travar não vai fazer esse desafio ser resolvido. Portanto, qual é o difícil que você escolhe? Continuar a trabalhar? Levar a sua vida para frente? Ou ser paralisado pelo desafio que você está a passar? É uma escolha. E é por isso mesmo que eu tenho encontros regulares com os meus colaboradores, que saber se liderar vai te ajudar a liderar os desafios que você tem na vida. Eu prefiro um colaborador que me diga assim: hoje eu não venho trabalhar porque eu estou nisto, mas eu prometo que eu fecho o trabalho que me deste na meta que foi estabelecida. Porque não é sobre nós empurrarmos algo a alguém só porque nós queremos metas. É sobre nós sermos humanos dentro do nosso trabalho. Se um colaborador ele sabe que ele tem uma meta e tu deste a ele uma meta, se ele está a passar por um desafio, mas ele promete que ele vai cumprir a meta dele, deixa com que ele se recupere. Desde o momento que ele atinja aquilo que é a meta dele. Mas nós somos empresas, empreendedores que acham que nós temos que trabalhar com as pessoas na rigidez. E muitas vezes isso não traz resultados palpáveis ou não traz resultados saudáveis. Este colaborador pode fazer esse trabalho, mas a eficiência e a qualidade não vai ser a mesma coisa. Então temos que sempre ter empatia pelo outro. Porque ele não está a fazer porque não quer fazer, mas está a passar por uma situação. E é uma situação que talvez lhe paralisa. Dê-lhe tempo. Desde o momento que ele cumpra o prazo que foi estabelecido. Desde que isso não atrapalhe o desenvolvimento ou o trabalho que nós marcamos para aquela fase. E assim nós continuamos e essa pessoa recupera-se e continua a trabalhar. A humanidade é uma coisa que é preciso termos dentro das instituições. A humanidade, que é uma coisa que está a ser muito perdida, infelizmente. Nós não queremos saber das dores dos outros, não queremos saber dos desafios dos outros, nós só queremos saber de metas. Mas metas em pessoas doentes você não vai ter.
Não vai ter. Então, empatia e saber colocar-se no lugar do outro, ser um líder mais humano, isso ajuda muito, não só a desenvolver os liderados, como também a eles fazerem questão que esta empresa cresça, porque eles sentem-se parte desta empresa. Porque quando você é humano, as pessoas sentem-se parte de onde eles estão, do sítio onde eles estão inseridos, porque eles sentem-se acolhidos, mas também sentem-se desafiados a fazer o trabalho que lhes foi colocado. Muito bem. Como é que a Sana identifica-se como empreendedora, como gestora ou como líder? Eu sou líder. Isso não restam dúvidas. Porque, primeiro, uma coisa que eu decidi que queria desenvolver. Ser empreendedora sem liderança não funciona. Ser empreendedora sem liderança não funciona. Principalmente quando você tem um staff, quando você tem pessoas com as quais você trabalha. Na minha área, a primeira de transportes é mais difícil, porque eu trabalho com homens. Liderar homens é mais difícil, porque a qualquer imposição que você coloca, as pessoas, os homens, acham que, não, ela é arrogante. É a mulher. E a mulher quer mandar em mim, aí fica essa dificuldade. Mas eu sou uma líder e eu faço perceber às pessoas e digo para elas, olha, o fato de você ser homem não significa que você não pode ser liderado por uma mulher. Aqui, eu sou líder, mas você faz parte desse lugar. E você precisa se identificar com esse lugar para que esta empresa cresça e você cresça. E eu tenho uma coisa que eu sempre digo, mesmo para as minhas auxiliares domésticas lá em casa, eu digo assim, você não está presa aqui. Eu quero que você aprenda, desenvolva. Eu quero que você fique. Mas se achar que aqui já não te dá aquilo que você quer, voe. Porque é para isso que nós colocamos as pessoas no mercado. É para que as pessoas brilhem, é para que as pessoas voem. Por mais que a gente ache que aquele trabalhador é muito bom. Se ele for excelente, isso você paga por ele. E paga bem. Para que ele fique, para que ele forme os outros e você tenha uma equipa excelente. Muito bem. Qual é o estilo de liderança com o qual se identifica? E quem são 3 líderes, incluindo mulheres, que mais admira? Bom, líderes na essência como mulheres, eu gosto muito. Cá em Moçambique, não sei se eu tenho líderes que eu gosto. Jesus. Mas eu me espelho muito, eu gosto do Nelson Mandela, eu gosto muito do estilo de líder que ele é. Ele é um líder, mas acima de tudo ele é humano. Gosto da Graça Machel. Eu me espelho nela. Por ser uma mulher com uma visão que muitas de nós não temos. Ser líder não é apenas ser líder corporativo. Você pode ser líder sendo alguém que inspira os outros numa determinada área. Essa é a tua liderança, inspirar as pessoas. E eu acho que ela é uma mulher muito esforçada e com uma visão que inspira as outras mulheres. Então isso é uma liderança. E espero-me também, deixa-me ver, cá em Moçambique, meu Deus, eu gosto muito de puxar os moçambicanos, apesar de não. Gosto também do... O que é Moçambique, gente? I don't know. Não sei. Aqui em Moçambique me falham as pessoas que realmente me inspiram. O Daniel David, obviamente. O Daniel David me inspira muito, 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 muito. É um líder que sabe muito bem o que quer, onde quer chegar. E que a trajetória dele é interessante. Então eu gosto muito desses. Acho que por enquanto são os que me vêm à cabeça, não é? Muito bem. Qual é o estilo de liderança que adota, que lhe caracteriza e por que esse estilo? De estilos de liderança,
Eu acho que eu sou o carismático. Por que eu sou líder carismático? Os meus colaboradores são aqueles que... Mas eu não sou só líder carismático. Eu acho que eu tenho mais de uma liderança. O carismático por quê? Porque eu não levo o meu escritório ou o meu trabalho ou o ambiente do meu trabalho como algo rígido. Ele não é rígido. Ele é exigente, mas não é rígido. Eu gosto que os meus trabalhadores estejam ali a trabalhar, estamos no escritório e tem uma musiquinha de fundo. Porque as pessoas trabalham mais descontraídas. Eu me recordo que uma vez recebi alguém que queria um trabalho, um cliente, e na sala ao lado estavam lá os meus colegas, que eu chamo eles de meus colegas, e estávamos a escutar uma música. Passamos pela sala, a musiquinha estava ali no fundo, e eles a conversar, mas cada um a fazer o seu trabalho. E ele depois perguntou, quando estávamos já assim sentados, ele disse, aqueles estão a trabalhar? Eu disse, sim. Estão a trabalhar. Ele, vocês trabalham assim? Eu disse, sim. E cumprem metas como ninguém antes. Então eu acho que eu sou o líder carismático, né? E gosto muito de rir. Pois. Muito bem. Mas um líder carismático que sabe muito bem o que cada colaborador deve fazer, quais são as metas que cada um tem que atingir. E eles têm conhecimento disso. Muito bem. Qual é o propósito de vida da líder Sana? O meu propósito de vida... primeiro é ter que saber o que é isto de propósito de vida. Porque eu acho que baralha muitas pessoas. Exatamente. O propósito de vida é sobre o que você quer fazer que impacte outras pessoas. O teu propósito tem que ser sempre sobre tocar outras pessoas. O que você está a fazer para tocar outras pessoas? E foi por isso mesmo que eu comecei a fazer alguns cursos, fiz oratória e fiz comunicação. Por quê? Porque eu acho que nós precisamos saber como lidar de forma... Como lidar com as pessoas, com a forma como nós comunicamos. O que eu quero fazer com que as outras pessoas entendam, principalmente as mulheres. As mulheres em Moçambique, na sua maioria, são mulheres cheias de sequelas. Sequelas essas que vêm da base, de dentro dos seus casamentos, das frustrações durante o seu percurso de vida e acham que tudo é impossível e acabam se metendo em coisas que são desnecessárias. Impactar essas mulheres, fazendo-as perceber que quando você desenvolve habilidades certas na tua vida, você consegue fazer diferença no mundo. Não é sobre quem tu és no sentido do status. É sobre quem tu és no sentido o que você quer fazer. Veja que eu faço vídeos sobre autoliderança, em que a pessoa precisa saber liderar-se. Se não souberes te liderar, a tua vida toda fica bagunçada, toda. Não importa onde estás ou que tipo de mulher tu és, qual é o teu estado social, etc. Se não souberes te liderar, você vai ser uma pessoa problemática. E esse é o impacto que eu quero criar noutras mulheres. Que você pode mudar a sua vida, primeiro mudando a forma como você lida com você mesmo. Desenvolvendo a tua espiritualidade, entendendo quem você realmente é, o que você quer fazer, como é que você quer tocar as outras pessoas. E eu sou muito provocadora nos meus vídeos. E é assim como eu faço um estudo das mulheres, um estudo comportamental delas, o pensamento delas. Coloco lá algo que tem a ver com o que está acontecendo na sociedade hoje, em como algumas mulheres se posicionam, mas eu coloco isso no abstrato. E
elas começam a borbulhar. Então eu começo a entender qual é a trajetória, qual é o pensamento que elas têm sobre uma mulher que precisa se desenvolver sem que dependa do seu marido. De uma mulher que deve ser um acréscimo na vida do seu marido. Porque se você diz assim, você não pode ser apenas uma esposa. E eu sempre toco no livro de provérbios para as mulheres. A mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói com suas próprias mãos. Mas isso não quer dizer que elas precisam aceitar tudo, não é sobre isso. É sobre elas levarem esse livro, estudarem para elas mesmas e entenderem que esta mulher é uma mulher que sim tem um provedor, mas ela é funcional. Ela também gera os negócios dentro da sua casa. É uma mulher que tem algo a acrescentar. A mulher de Provérbios é isso. É a mulher que tem algo a acrescentar na vida deste homem, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Então ela trabalha. Mas se você aborda isso, nas mulheres, elas borbulham muito, muito, muito. As mulheres ficam desconfortáveis com isso. Então, isso é o que eu quero fazer chegar a elas. Que vocês não têm que ser apenas mulheres. Você tem que ser uma mulher com alguma coisa que acrescenta, com algum impacto na vida. Não precisa ser no mundo. Você pode ser alguém que impacta a sua comunidade. Você pode ser alguém que impacta no seio da sua família. Aquela pessoa que sabe que quando chega tem solução para isso. É aquela pessoa que sempre tem uma ideia. Que é aquela pessoa que sempre resolve alguma coisa. Eu costumo brincar assim com os meus colaboradores e quando dou algumas palestras eu digo, há pessoas que estão dentro de instituições que não são conhecidas. Não te conhecem. Só te vê ali na folha de salário que o Sana está aqui. Mas quem é esta Sana? Porque você dentro da tua instituição não tem impacto nenhum. O impacto que tens que criar não é só na tua família, é também no teu local de trabalho. Então, é isso que eu quero deixar para outras mulheres. O que é que você tem? O que é que você agrega? Nós cobramos muito dos homens. Mas e nós? Qual é o nosso papel? Somos sobrecarregadas, sim, mas qual é o teu papel? Como é que você gera essa sobrecarga? Então, a autoliderança vem exatamente para ensinar isso às mulheres. O que é que você tem? O que é que você pode e o que é que você deve e o que você não deve fazer. E é sobre isso. Excelente. Se no seu nível, como disse, de autoconhecimento, autoliderança, para podermos lidar com o outro, a seu nível, quais são as decisões que já está a tomar? E se tivesse a oportunidade de tomar uma decisão agora, como, por exemplo, um presidente da República, qual seria essa decisão que iria tomar para tornar Moçambique este propósito que carrega? Primeira coisa é melhorar a educação do país. E a base dela não é um ensino superior. A base. Em que todo mundo deve saber ler e escrever. Porque pessoas ignorantes, eles não fazem o mundo crescer. A educação é base de tudo. Se nós desenvolvermos a nossa educação, se nós investirmos na nossa educação, nós temos seres mais pensantes, temos seres com mais ideias. Segundo, ensinarmos a saber fazer. Porque ensinar as pessoas a teoria sem a prática também não funciona. E nós queremos dentro das nossas instituições pessoas que sabem fazer. Nós cobramos pessoas com experiência. Mas se este indivíduo está a sair da universidade, qual é a experiência que tem? Sendo que passou 5, 6, 7 anos a estudar apenas. Está para entrar no mercado. E qual é essa experiência que nós queremos? Se em momento nenhum esta pessoa teve contato com a prática.
as nossas escolas devem optar pela prática. Tem que existir prática, com estágios, com a prática dentro das escolas. Eu estudei na escola comercial e quando eu estava lá, eu tinha um professor, o Lionel, e eu sempre disse ao Lionel, eu quero saber fazer, porque o que estão a ensinar aqui, eu estou a entender, mas e como é que eu faço isto quando eu estiver no mercado? Como é que eu vou implementar tudo isto? Ele disse também, você vai passar a me auxiliar nas cidades. E na época, acho que eu tinha 18, 19 anos. Você passa a fazer, sai da escola, vai fazer o trabalho. Ele me dava o trabalho de registrar, aquele trabalho mais básico. Mas para mim aquilo era a prática que eu precisava ter. E comecei a entender que eu afinal estava a estudar muitas coisas que eram desnecessárias. Mas que na verdade são necessárias. Mas para a prática elas não são tão necessárias. Nós aprendemos muita bagagem que quando você está na prática muitas coisas não usas. Então, que tal nos ensinarmos aquilo que é realmente base, aquilo que é realmente funcional? Aquilo que é realmente o que vai fazer com que esta pessoa se enquadre no mercado. Aquilo que vai fazer com que esta pessoa entenda que não precisa ter que viver do emprego. Que pode ser o empreendedor, que pode desenvolver seu próprio negócio. Precisamos também desenvolver o hábito de leitura. E nós, em Moçambique, perdemos muito isso. O hábito de leitura. As pessoas não gostam de ler. Nós passamos muito tempo na internet. Mas nós não estamos a tirar o benefício que a internet dá. Aquilo que costumam dizer que quando temos muita informação, as pessoas já não dão valor. Antes nós temos que ter livros. Sim. E para teres um livro, para comprar um livro já era difícil. Tinhas que ter um amigo que vai te emprestar, é aquele que ia te emprestar, é aquele... Não presto meus livros. Mas agora nós temos todos os livros que nós precisamos na internet. Mas aí está. Agora que nós temos toda a informação disponível, nós já não temos interesse por essa informação. Já não vamos lá buscar essa informação. Então é preciso que nós desenvolvamos essas áreas. Educação, saber fazer e o hábito da leitura. Porque só aquele que lê é que vai se enquadrar na vida. Eu estava a ver alguém a dizer a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Eu acho que não. A inteligência artificial ela vai substituir tarefas. Mas não vai substituir a consciência do desenvolvimento que nós precisamos ter. Se nós todos, entenda, dizem que nós todos temos que ter a inteligência artificial para que nós entendamos disso, para que nós nos enquadremos no mundo. Porque o mundo agora ele é totalmente digital. Mas perceba que quando todo mundo tiver a inteligência artificial, ela cai em desuso. Afinal de contas, todos nós sabemos. Então, o que é que nós realmente precisamos desenvolver? Saber fazer. Porque há coisas que a inteligência artificial não vai fazer. Mas há coisas negativas que ela faz. Ela fornece material que muitos de nós não sabemos como usar. Ela está disponível. Ela te dá conhecimento. Mas como é que você usa esse conhecimento? Hoje em dia, teses são feitas na inteligência artificial. Então, o que é que nós realmente queremos com esta inteligência artificial? Todos nós teremos inteligência artificial, mas sermos pessoas totalmente quadradas. Que quando estiverem numa mesa a conversar não vão ter conteúdo, exatamente porque tudo tiram de lá. É esta inteligência artificial que tira essas coisas de lá. Então, não só temos que ensinar a tecnologia às pessoas, como também temos que ensinar a usá-la. Temos que ensinar essas pessoas que esta tecnologia não te substitui como um ser humano. Então, em Moçambique, nós precisamos de uma educação de qualidade, precisamos do saber fazer, precisamos do hábito de leitura, precisamos de ensinar a saber lidar com a tecnologia. Muito bem apresentada e fundamentada, e aprendemos muito sobre conhecimento, inteligência artificial, os riscos
que isto representa para a humanidade. E sendo uma pessoa que gosta muito de ler, qual foi o livro que leu que mais falou consigo e quem é um escritor que mais aprecia a sua escrita e porquê? Eu gosto de ler muito. Há um livro que eu estou a ler agora, que é um livro de autoconhecimento. Não, tem um que eu li durante o voo, que é do... Meu Deus. Deixa-me lembrar, enquanto a gente conversa. E tem um que eu estou a ler agora, que é de Giovanni alguma coisa, estou a me esquecer do nome, que é Saber Falar e Impactar. E eu acho que esse livro, não, como falar bem, e creio que é como falar bem e impactar e ficar rico, já não me recordo, gente. Mas é um livro que, para mim, ele ensina-me que a comunicação hoje em dia é a base para o nosso desenvolvimento. Saber comunicar. E por mais que você seja um líder que tenha conhecimentos de liderança, mas se não sabes como comunicar essa tua liderança, provavelmente você vai parecer que não é um bom líder. Sim. Então, ele me impacta nesse sentido, de que desenvolver a minha comunicação é a melhor forma que eu tenho de impactar as pessoas. E não só, como ele também fala desse autocontrole que nós precisamos ter, dessa habilidade de nós sabermos lidar com as situações da vida. Estou a ler agora um livro também muito interessante, que é o Distress. O Distress é o livro da Yvette Mack, essa não posso esquecer, pelo amor de Deus. E ela fala do burnout, de como nós precisamos lidar com os desafios que nós temos no dia a dia. Como nós precisamos lidar com o nosso trabalho, que nós precisamos ter pausas. Esse é um livro que eu gosto muito. Porque se não tiveres pausa, você corre o risco de não terminar aquilo que você tinha para fazer. De igual modo como gosto do livro da... Ai, meu Deus. A nossa escritora, meu Deus. Ai, que eu esqueço. Xiziane, não? Não. Eu vou me lembrar do livro. É que eu me esqueci. Mas ela fala... Enquanto eu vou me recordar, porque ela está aqui comigo, mas não não estou a me recordar de nome. Este livro, ela fala de como nós temos que evoluir e como é que nós podemos desenvolver essa habilidade até o ponto, ou as nossas habilidades até nos desenvolvermos. Ai, meu Deus, como é que eu me esqueço dessa mulher? Mas vou me recordar. Muito bem. Enquanto lembras, qual é a habilidade que elenca como sendo mais importante para um líder? Ensinar ou aprender? As duas. As duas. Não tem como você ser um bom líder se não quiser aprender. Não tem como ser um bom líder sem saber ensinar. E esse ensinar tem que ser ensinar fazendo com que eles façam e aprendam com o exemplo. Eu acho que o bom líder é aquele que ensina com o exemplo que ele dá. Porque, vamos ver assim, você é um líder e quer que os teus funcionários, os teus trabalhadores, os teus colaboradores cheguem todos os dias cedo, sejam pontuais. No entanto, você não é pontual. O que você está a ensinar a eles? O bom líder é aquele que ensina com exemplos. Você é um bom líder, mas o teu comportamento fora do corporativo deixa a desejar. Você é uma pessoa que discute na rua, você é uma pessoa que fica nos bares até tarde, você não tem comprometimento, você atrasa as agendas. Como é que este colaborador vai trabalhar? Como é que ele vai ser um bom funcionário, sendo que você não está a mostrar o porquê e como ele deve ser um bom funcionário?
Porque exigir aquilo que você não faz não funciona. As pessoas aprendem com aquilo que você faz, com aquilo que você mostra que eles devem fazer. E só assim também tens autoridade de exigir. É aquilo que eu chamo de coerência entre o que você fala e aquilo que você faz. Muito bem. E gostávamos de saber de si qual é a estratégia que está a pensar para a sustentabilidade do trabalho que desenvolve, tendo em conta a escassez, limitação de recursos, o sonho que carrega, as pessoas que desejam impactar nesta e futuras gerações, e que é uma semente, que a Sana é uma semente. Como é que pensa tornar esta semente frutífera além gerações? Será que o mundo realmente tem recursos escassos? Ou nós não estamos a saber ir buscar esses recursos? Porque é mais fácil nós reclamarmos, é mais fácil nós acusarmos e arranjarmos culpados para não atingirmos as nossas metas. Eu sou da opinião que no mundo tudo está disponível. Você precisa saber como buscar. Porque essa parte que falta para muitas pessoas. Se ouves alguém que diz: eu não tenho emprego, eu já sou formada, eu sou licenciada, isso é uma questão que me fizeram hoje pela manhã, que mandaram para mim. Eu já sou licenciada, qual é o conselho que você me dá? Sendo que eu ainda não trabalho, não estou a conseguir o emprego. O problema é que você limita-se ao emprego. Você está limitada ao emprego. Mas você fez a licenciatura, o que você sabe fazer? Quais são as habilidades que você está a desenvolver? Se hoje o governo que nós todos achamos que tem que abrir emprego para todo mundo, se hoje o governo disser: tenho 500 vagas e quero pessoas que sabem fazer, você se enquadra? Você está nessa lista das 500 pessoas que sabem fazer? Eu não tenho dinheiro. Não é sobre isso. O estudar hoje em dia não precisa termos dinheiro. Essa internet que você gasta entrando nos TikToks, nos memes, é a mesma internet que você pode entrar num curso online, que não pagas absolutamente nada. Essa internet que usas para entrar em coisas que são desnecessárias é a mesma internet que tu podes começar um negócio online. Sem nenhum tostão. Mas se falas isso para as pessoas que é possível criar um negócio sem nenhum tostão, isso complica a cabeça das pessoas. Mas eu comecei um negócio de venda de sapatos sem nenhum tostão. Pesquisei lojas. Na Inglaterra, consegui descobrir uma loja que vendia sapatos a 5 pounds. Puxei todas as fotos que estavam lá, coloquei na internet. Coloquei meu preço, fui até os correios para saber quanto é que custa, quanto é que vai me custar o envio de lá para cá, quanto é que custa ir para tirar o sapato nas alfândegas, e fiz meu preço. E assim fui desenvolvendo o negócio, do zero. Nós as mulheres, principalmente, que esse é meu nicho, eu acho que nós somos muito preguiçosas. Nós gostamos das coisas fáceis. Nós gostamos das coisas na mesa. Nós não vamos atrás do que nós realmente queremos. Porque nós queremos, isso já é para todos, nós queremos que as coisas cheguem a nós. O que eu quero ensinar essas mulheres é que é possível você pegar no seu negócio pequeno de transista e abrir um salão maior. Você pode ser uma transista e amanhã ser uma cabeleireira falada no mundo inteiro. Mas o que é que você está a fazer para que isso aconteça? O que é que você está a fazer? Porque é sobre isso. Nós temos uma comunidade que é a Lady V, que é uma parceira minha. E nós sempre temos encontros com mulheres exatamente para falarmos sobre isso. O que é que você está a fazer para mudar a sua vida?
Porque para você impactar as outras pessoas, você precisa primeiro impactar a sua própria vida. Você não tem como tocar as pessoas sem antes se tocar. Líder que não se lidera não tem como ser líder de outras pessoas. Você não tem como impactar as outras pessoas sem primeiro se impactar. Tudo está nas nossas mãos. Se sabes fazer alguma coisa, faça essa coisa dar-te uma renda. Todas as pessoas que têm sucesso hoje não começaram com sucesso. Começaram devagar, começaram pequenos, começaram nas garagens, começaram vendendo de porta em porta e assim foram crescendo. Como é que começou? Para hoje estar a fazer esses podcasts. É que decidiu que não. Eu quero buscar outros líderes que talvez vão impactar ou que possam impactar outras pessoas. Mas como é que começou? Será que foi acordar e já sabia falar devidamente? Já sabia entrevistar devidamente? Não, porque a vida é um processo. O desenvolvimento de capacidades é um processo. Tudo aprende-se na jornada. Muito bem. Como é que se prepara diariamente no seu espaço individual? É privado, já dou algumas pistas, disse que é leitura, meditação. Não, primeiro disse ora, depois lê e depois medita. Mas gostávamos de perceber, assim, nos bastidores, a sequência certa, lógico, porque eu só estou a tirar aquilo que compreendi. Nós queremos aprender de si e ficar para o nosso registro, para também imitarmos as boas práticas. Queremos saber como é que se prepara, do seu ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual, antes de se juntar aos outros. A primeira coisa que eu faço, isso é infalível, é orar. Eu entrego sempre o meu dia a Deus. E que todas as coisas que eu venho a fazer naquele dia seja tudo na perfeição. Normalmente, nós somos seres humanos dotados de erros. Temos erros. Isso não tem como não ter. Somos humanos. Mas quando nós temos Deus como a figura principal, aquele que é o primeiro a abrir a porta, esse erro acaba ficando mais levezinho, porque nós não carregamos essa culpa, porque nós sabemos que somos humanos. Eu entrego a minha vida a Deus, dos meus filhos, da minha família. E depois disso, a leitura vem depois, na verdade, de eu preparar meu marido, porque eu tenho que orar, aí tenho que levantar e preparar meu esposo, preparar meu filho para ir à escola. Quando eles saem, eu volto. Eu volto para ler um bocadinho, às vezes estou a ler a Bíblia, às vezes leio um bocadinho do livro que eu estou a ler. E depois disso, eu saio, faço exercício, eu acordo muito cedo, eu acordo 4h30. Faço os meus exercícios, 15, 20 minutos. A minha secretária chega muito cedo. E depois disso eu tomo banho e organizo minha agenda do dia. E que na verdade a minha agenda eu gosto de organizar durante a noite. Porque sendo que eu trabalho com 3 empresas, eu preciso estabelecer o que é prioridade para tratar naquele momento. Então eu organizo durante a noite, eu durmo todos os dias meia-noite. Todos os dias, à meia-noite. Chegou meia-noite, eu largo tudo. E vou dormir. Então eu tenho que acordar já com uma agenda feita. Eu sabia que eu vinha para aqui hoje. Essa agenda foi feita há muito tempo. E eu parto do princípio que quando você tem agenda, você consegue fazer tudo de forma organizada. Você consegue chegar cedo às reuniões onde você vai. Você consegue ser uma pessoa mais eficiente. Você sabe muito bem como gastar seu dia. Então, orar. Preparar meu esposo. Quem não tem esposo não prepara, né? Ler um bocadinho. Fazer os meus exercícios. Voltar, não tomar um pequeno almoço. É desnecessário. Muito desnecessário. E assim eu faço a minha rotina do dia. A meditação, não tem como fazer a meditação todos os dias. A minha meditação, quando eu estou, por exemplo, a preparar o pequeno almoço, estou a engomar, eu estou sempre a ouvir uma palavra. Palavras de motivação,
palavras sobre liderança. A gente vai ouvindo. E agora, como estou a desenvolver mais o meu inglês, eu gosto de ouvir, essa parte que eu mais gosto, de estar a ouvir palestras em inglês, etc., para ter um desenvolvimento, para desenvolver mais o meu inglês. E depois ouço a palavra. Eu gosto muito de ouvir o pastor Cris, da Embaixada de Cristo. Ouço muito, muito a palavra que vem dele. É muito, muito, muito. É uma meditação que eu acho que não preciso do silêncio, preciso de ouvir essa palavra para eu poder meditar nela para o meu dia. Muito bem. Queremos agradecer. Já antevíamos e realmente foi um deleitoso chá de liderança que nos serviu. A paciência, a profundidade que tem de transmitir, que o Criador, que lhe continua a capacitar, dando-lhe entendimento, discernimento e um coração ensinável para poder beber da fonte e transmitir às pessoas a quem serve. Amém. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nossos aplicativos para plataformas Android e web e nosso webpage www.chadeliderança.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.